Mais uma vez, irmãos, graça e paz. Amém? Nós estamos muito felizes, né, com o Senhor. Ontem nós começamos aqui o curso Obreiro Aprovado, uma nova turma, né? E a gente está muito feliz, porque nós cremos naquilo que Deus nos promete. Temos um desafio aí, para até julho de 2021, fazer com que esse núcleo aqui se complete, né? Dentro da visão que o Senhor tem nos dado. São 9 células, 9 líderes, 3 supervisores e um pastor. E mais ou menos 100 discípulos. Né? Não 100 frequentadores de igreja. 100 discípulos. Então, e para isso a gente vai precisar de novos lares, né, Alexandre? Então, se você sentir no coração aí que o seu lar seja uma célula, hospede uma célula do Senhor, é só você procurar a gente anota o seu nome. Quando houver multiplicações, a gente vai conversar a respeito, tá bom? Irmãos, o tema que o Senhor tem nos dado para 2021 é o chamado de Deus para a minha vida, para a minha, para a sua, para a nossa vida. Então que hoje o Senhor, através desta palavra, Ele renove ainda mais a nossa mente, para que a nossa vida seja transformada. Que o Espírito Santo tenha liberdade, de trabalhar na nossa vida, de encontrar em nós, irmãos, caminhos, para revelar a palavra e convencer o nosso coração. Porque quem convence é Ele. Na realidade, irmãos, eu vou continuar o que o Espírito Santo já falou através do Alexandre. Então a gente está no mesmo Espírito, Deus está neste lugar. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é o seguinte: por esta causa vivemos e morremos. Coletivamente. Agora vamos dizer individualmente. Repita comigo: por esta causa eu vivo e morro. Amém? Então vamos abrir lá em Efésios 3. Vamos ler apenas 2 versículos por enquanto. Efésios 3, versículo 1 e 2. Posso ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então o apóstolo Paulo aqui diz que por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Irmãos, há um consenso, que esta carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela foi escrita durante a primeira prisão dele, porque ele foi preso várias vezes por pregar o Evangelho, por causa desta causa, pela causa de Cristo. E Paulo, ele não escreve que ele é prisioneiro do Império Romano. Olha que interessante, ele diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Então olha que tremendo, irmãos. O corpo de Paulo estava encarcerado e preso, mas o espírito dele estava em Cristo Jesus, como o nosso também está. Não importa onde estejamos, irmãos, nós estamos em Cristo.
Nessa ocasião, Paulo estava preso, mas o espírito dele estava em Cristo Jesus, né? Então, essa frase aqui, por esta causa, é claro, refere-se ao que Paulo escreveu anteriormente, no capítulo 2, né? Que os judeus e os gentios, eles seriam unidos, um só povo, através da cruz de Cristo. Porque havia uma inimizade entre judeus e gentios. E a cruz, irmãos, acabou com a inimizade. E dos dois povos, Deus fez um, que é a igreja, que somos nós, né? Então, por esta causa, em outras palavras, também significa pela causa de Cristo, pela causa do Senhor Jesus Cristo, pelo evangelho da graça e da verdade, pelos interesses do reino de Deus, pelo chamado de Deus para Paulo. Então, por esta causa, irmãos, que ele estava preso. E por esta causa que ele vivia. Então, ele estava preso, irmãos, por atender e cumprir cabalmente o chamado que Deus lhe havia feito. Então, ele não estava preso por outro motivo. Jesus, lá em Lucas 24, disse assim, ó: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, nossa vida é salva, irmãos, quando nós perdemos ela para Cristo. Por causa de Cristo. Por causa dos interesses do reino de Deus. Por causa do evangelho do Senhor Jesus. Então, você quer que a sua vida seja salva? Todos nós queremos. Então, nós temos que perder ela, por causa de Jesus. Foi isso que Jesus disse. Então, quando nós lemos e meditamos no Novo Testamento, irmãos, nos é revelado o quanto, irmãos, os apóstolos e os discípulos de Jesus eram comprometidos realmente com Cristo e com a causa de Cristo. Você não percebe isso quando você lê o Novo Testamento, a vida dos apóstolos, dos discípulos, como eles eram, irmãos, comprometidos integralmente com Cristo e com a causa de Cristo. Então, por Cristo e pela causa de Cristo é que eles viviam, que eles se comprometiam, e foi pela causa de Cristo que muitos morreram, a maioria deles. Então, eles estavam completamente, irmãos, comprometidos com Cristo e com a causa de Cristo. E havia entre eles, irmãos, um entendimento muito claro, sabe? Principalmente entre os apóstolos, os ministros, de que eles já não se pertenciam mais a eles mesmos. Pois eles estavam absolutamente, completamente, irmãos, comprometidos e rendidos a Cristo e à causa de Cristo. Então a vida deles não mais pertencia a eles. Todos eles tinham, irmãos, essa convicção, esse entendimento. Porque a palavra Senhor, aqui no nosso continente aqui, é diferente lá da onde eles viviam. A palavra Senhor quer dizer dono. Então, quando eles tratavam Jesus de Senhor, eles estavam dizendo assim: Jesus, meu dono. Então, esse é o entendimento, irmãos. Ora, se Jesus é o nosso dono, então nós não somos donos de nós mesmos. Se Jesus é o nosso dono,
Então nós somos o que Pedro diz que nós somos: propriedade exclusiva do Senhor. E olha, irmãos, essa palavra exclusiva é maravilhosa. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que nós só somos dele, de mais ninguém. Nem de nós mesmos e nem de ninguém, irmãos. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, esse entendimento, irmãos, se nós queremos realmente viver e morrer por esta causa, tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que ter esse mesmo discernimento que eles tinham. A gente começa a ler e meditar o Novo Testamento, a gente vê quantas coisas o Senhor fazia através da vida da igreja. Então tudo isso, irmãos, está ao nosso alcance. E o Senhor está nos ensinando como devemos cumprir o nosso chamado. O que cada um de nós temos que fazer individualmente e coletivamente também. Então é um fato, irmãos. O chamado de Deus para a nossa vida, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Não tem jeito. Ele vai afetar todas as áreas da nossa vida. E eu fiz aqui algumas anotações, algumas considerações e quero compartilhar com os irmãos sobre isso. Então, a primeira coisa, irmãos, nós precisamos ter uma firme convicção de que Deus realmente nos chamou. Nós temos que ter esta convicção. Não pode haver nenhuma dúvida no nosso coração quanto ao nosso chamado. Nenhuma dúvida. E esta convicção, irmãos, como que ela vem? Através de revelações que o Senhor nos dá. Certa vez, Jesus perguntou para os discípulos: o que o pessoal está dizendo aí que eu sou? E Pedro falou: olha, ou melhor, os discípulos começaram a dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um grande profeta, outros dizem que o Senhor é um enganador. Sabe? E Jesus perguntou: e vocês? O que eu sou para vocês? E Pedro, né? Mas dessa vez ele foi bala. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe quem ouviu isso também, irmãos? O sacerdote, quando Jesus estava preso lá. O sacerdote falou: por que você está deixando a gente com essa interrogação? Você é ou não é o Cristo de Deus? E Jesus disse: eu sou. E ele rasgou as vestes. E sabe o que ele disse? Blasfêmia. Blasfêmia. Então olha que interessante, irmãos. De quem Pedro recebeu esta revelação? Jesus disse: de Deus. E irmãos, eu tenho certeza que foi essa revelação que salvou a vida dele. Porque ele negou Jesus. Fugiu, se entristeceu. E foi isso que segurou esta revelação, irmãos. E você viu o sacerdote, o Senhor estava ali na frente dele. O próprio Senhor disse para ele que ele era o Cristo de Deus. Mas ele não recebeu a revelação como Pedro havia recebido. Então, em relação ao chamado, irmãos, essa convicção que nós fomos chamados pelo Senhor, é uma revelação que Deus dá no nosso espírito. E essa revelação, irmãos, ela vem de diversas formas. De repente, um testemunho interior, algo que Deus testifica lá no nosso espírito. E isso, irmãos, acontece gradativamente, né? Vem através de pregações. De repente você ouve uma pregação, é falado a respeito daquilo que Deus está tratando no teu coração, aquilo que Ele está confirmando na tua vida. Pode vir também através de sonhos,
né? Palavras proféticas, manifestações do Espírito manifestação dos dons espirituais que cada um de nós tem. De repente, através de algum dom do Espírito que o Senhor te concedeu, Ele comunica para você a respeito do teu chamado. Palavras ditas por pastores, por irmãos, né? Até que chega um momento, irmãos, que você acaba sendo convencido do que realmente Deus está querendo da tua vida e para que Ele te chamou. E é interessante, irmãos, que parece que todo lugar que você vai, alguém dá uma palavrinha e você, puxa vida. E às vezes a gente fica teimoso, né? No que atender ao chamado do Senhor, né? Você se lembra quando você foi chamado? Sim ou não? Você se lembra quando o Senhor te chamou? Eu me lembro, irmãos. A primeira vez que eu entrei na igreja, eu não era cristão. Estavam me evangelizando. Minha irmã de sangue, meu cunhado, algumas pessoas estavam evangelizando a mim, a Ângela, minha mãe, meu pai, né? E o Espírito Santo foi trabalhando. E de repente me convidaram para ir na igreja e eu fui. E eu entrei na igreja, o Caio era pequenininho, ele tinha 1 mês, irmãos. Isso faz 37 anos atrás, né? 38. 38 anos atrás. 1983. Eu entrei, sentei lá no banco. Daqui a pouco veio o pastor. Nunca tinha me visto. Você aí. Deus está me dizendo que você vai ser pastor. Eu nem era batizado. Nem era batizado. E aquilo lá mexeu comigo. Porque o Senhor já estava falando comigo e com a Ângela, né? Então, irmãos, quando Deus nos chama, a gente não consegue pensar em mais nada. Toda a nossa vida, ela começa a ser considerada a partir deste chamado. Aí eu fui a outra semana, aí vinha uma irmã e falava, olha, o Senhor te chamou para o ministério. E o Espírito Santo foi me convencendo, irmão, até que eu me convenci mesmo. Então isso acontece gradativamente. Aos poucos, né? Eu trabalhava junto com o pastor, fazia eventos, celebrações em outras igrejas, em outros lugares. Eu sempre acompanhava ele. E muitas vezes nós fomos em outras igrejas, outras reuniões, e sempre alguém chegava para mim e falava. Então Deus, irmãos, confirma o nosso chamado. Deus fala primeiro com a gente. Sabe? Então Deus trata, coloca algo no nosso espírito, então nós temos que ficar bem atentos. Sabe? A tudo aquilo que o Senhor está nos falando. Então, quando Deus me chamou, irmãos, eu não conseguia mais pensar em minha vida sem considerar o chamado de Deus. Minha vida passou a girar em torno do chamado. Irmãos, e tem que ser assim. Não pode ser diferente. Algo que também nós precisamos entender muito bem é que o nosso chamado, irmãos, ele já existia antes mesmo da gente nascer. Deus, irmãos, nos chamou antes mesmo de nós nascermos. Olha o que está escrito em Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci.
E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Olha que tremendo isso, irmãos. Então eu creio, irmãos, que todos nós podemos nos identificar com esta palavra. Se Jeremias foi chamado desde o ventre, nós também fomos. Nós também fomos. E o apóstolo Paulo também. Olha o que ele diz lá em Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, antes de Paulo nascer, Deus já tinha chamado ele, irmãos. Já tinha escolhido ele. Antes de nós nascermos, irmãos, o Senhor já tinha nos chamado. E nós precisamos entender muito bem isso. Então lembre-se que o chamado de Paulo era para os gentios. Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Então olha o que ele diz aqui. Quando, porém, ao que me separou Deus, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove a Deus revelar em mim seu Filho. Porque Deus revelou o Filho dele em Paulo, para que Paulo pregasse aos gentios. E essa escolha de Paulo foi antes dele nascer. Agora imagine só, irmãos. Vai pensando aí. Imagine só, Paulo, ele era um fariseu e perseguidor da igreja. Ele consentia na morte dos cristãos. Quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele estava ali consentindo com aquilo. Ele fez atrocidades contra a igreja do Senhor, contra os discípulos de Jesus. Mas esse homem foi chamado por Deus antes de nascer, irmãos. Olha que tremendo isso. Então, sabe que conclusão a gente chega, irmãos? Que não importa a nossa trajetória e o contexto onde nós vivemos. Antes de nós, ou melhor, não importa a trajetória e o contexto nos quais nascemos e vivemos, assim como aconteceu com Jeremias e Paulo. Não importa, irmãos, como nós vivíamos, o que nós fazíamos, Deus já tinha nos escolhido. Antes de nós nos convertermos, antes de nós ouvirmos o chamado do Senhor, a gente também fez muita coisa errada na vida, irmãos. A gente não conhecia Deus. A gente não conhecia a verdade. A gente vivia conforme o mundo ditava as regras. Mas hoje quem dita as regras para nós é o Senhor, o nosso dono. Desculpe, irmãos. Então não importa. De repente você olha para uma pessoa e você vê o contexto terrível que ela vive. Ela foi chamada por Deus desde o ventre. Então, só que muitos não atendem ao chamado. Quantas vezes nós já falamos para pessoas sobre o amor de Cristo e elas não querem saber. Mas glória a Deus, irmãos, que nós que estamos aqui atendemos ao chamado que o Senhor nos fez. Por isso, amados, que o nosso chamado é algo muito sério e muito importante, irmãos, para Deus. Sabe,
O chamado que o Senhor nos fez, irmãos, não é algo trivial. É algo muito sério. E deve ser para nós também. O chamado que Ele nos fez. Nós recebemos do Senhor a palavra da reconciliação. Está escrito lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, agora ele vai explicar o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou, Deus nos confiou, irmãos, a palavra da reconciliação. Então, por causa do pecado, nós estávamos brigados com Deus. Nós não estávamos em paz com Deus. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para termos paz com Deus e nos fazer amigos de Deus. Eu estou lembrando aqui de Romanos 5, não precisa abrir. Olha o que está escrito em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os pecadores que ainda não foram alcançados, eles estão distantes de Deus. Estão separados de Deus por causa do pecado. E nós que já fomos reconciliados com Deus, já fomos salvos, nós somos ministros de Deus. E temos que agora proclamar ao mundo esta mensagem da reconciliação, que é o evangelho da graça de Deus, irmãos. Então, é por esta causa que nós temos que viver e morrer. Por esta causa. Então, o primeiro passo da missão é sair e anunciar para as pessoas a mensagem da reconciliação que nós temos. Deus nos confiou, irmãos. Deus pegando a palavra e olha, eu confio a você esta palavra da reconciliação. Vai lá e fala para o pecador que ele está longe de mim, mas que eu amo ele e que eu enviei meu filho para salvá-lo. Não para condenar, irmãos. Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. E o que vai libertar as pessoas do pecado que elas vivem, como tem nos libertado, é a palavra, irmãos. É a verdade. Então, irmãos, cumprir o nosso chamado deve ser a prioridade das prioridades da nossa vida. Você tem prioridade na sua vida? Todos nós temos. Mas a prioridade das prioridades é atender e cumprir o chamado de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu até beber água aqui. Irmãos, o chamado de Deus, ele tem que ser a prioridade das prioridades na nossa vida, porque o chamado que Deus nos fez,
ele é mais importante do que a nossa própria vida. Mais importante do que a nossa própria vida. E isso, irmãos, pode parecer estranho para nós, mas não deveria, porque para Deus não é. Para Deus não é. Cumprir o chamado, ser fiel ao chamado, corresponder ao chamado que Deus nos fez, irmãos, é mais importante do que a nossa própria vida. Tem que ser, irmãos. Esse ano nós vamos aprender bastante sobre o chamado. Olha o que Paulo escreveu em Atos 20, 24 e 1 Coríntios 9, 23. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada. Em nada a vida de Paulo, para ele, era preciosa, irmãos. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse mesmo sentimento, irmãos, que havia em Paulo, tem que ter em nós também, irmãos. Se a nossa vida for preciosa para nós, nós vamos perdê-la. Agora, se nós vivermos pela causa de Cristo, ela é salva. Em 1 Coríntios 9, 23, Paulo diz assim: tudo faço pelo Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. O Senhor não tem falado aqui, irmãos, que nós somos cooperador dele? Que não somos nós que edifica a igreja, e sim Ele. E que nós cooperamos com Ele nesta edificação, que é o maior projeto de todo o universo. Então, irmãos, então nós temos que fazer tudo pelo Evangelho. Tudo pelo nosso chamado. Com o fim de nos tornarmos cooperadores com Ele. Então o Senhor, irmãos, nestes primeiros meses de 2021, tem nos levado a refletir bastante sobre o nosso chamado. Para que a gente realmente entenda, irmãos, a exata dimensão da realidade deste chamado. O Senhor não quer que a gente discirna, entenda o nosso chamado superficialmente. Ele quer que a gente tenha exata dimensão desta realidade, da realidade do nosso chamado. E lembrem-se, nunca se esqueçam disso. Ele nos chamou antes mesmo de nascermos, fisicamente. Nunca se esqueça disso. Eu não tenho foto da minha mãe grávida, porque naquela época era difícil. Mas, por exemplo, eu tenho foto da Ângela grávida, da Aninha, do Caio. Talvez você tenha foto, né? Grávida. Então, se eu pegar a foto da Ângela grávida do Caio, ali Deus já tinha escolhido o meu filho. Ali Deus já tinha escolhido a minha filha. No ventre da sua mãe, quando você estava sendo formado, Deus já tinha te escolhido. Aleluias. Para viver para Ele. Nós vivemos, como o Alexandre leu em João 6, né? Nós vivemos, irmãos, pela fé no Filho de Deus. É pela fé no Filho de Deus que nós vivemos.
E uma coisa também que nós não podemos esquecer jamais, irmãos, é que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. De que não pertencemos mais a nós mesmos e a ninguém. O Senhor nos comprou. E nós somos servos. Nós somos servos do Senhor, irmãos. Escravos de Jesus. Ele é o nosso dono. Nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor, como eu já disse. Então, tudo isso que eu falei também, irmãos, é muito importante para Deus. E tem que ser para nós também, irmãos. Puxa vida, Jesus me comprou com seu sangue, inocente, precioso. Jesus pagou a dívida que era minha. O Pai enviou Jesus por amor de mim, que sou pecador, pobre, miserável pecador. E ainda assim Deus me amou e me salvou. Então isso, irmãos, é tremendo. Ele, Jesus, é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Por isso, irmãos, nós não temos escolha. Não há escolha para a gente. O chamado que Ele nos fez não é opcional. Porque nós somos dele e pertencemos a Ele. Ele é o nosso dono. Então, o chamado que Ele nos fez, irmãos, não é opcional. O que tem acontecido é que as pessoas não querem atender o chamado de Deus. Mas o chamado que Ele nos fez, irmãos, não é opcional. E nem uma possibilidade. De repente, eu posso dizer assim, bem, talvez um dia, quem sabe, né? Eu queira ou não cumprir o meu chamado e exercer o meu ministério. É uma possibilidade. Quem sabe um dia. Irmãos, isso diante de Deus não existe. Se nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus, nós temos que cumprir o nosso chamado. Porque foi para isso que Ele nos salvou. Para formar em nós o caráter, a pessoa do Filho dele e fazermos aquilo que Ele mandou. Que é para todos nós, né, irmãos? Reconciliar o mundo com Ele através de Jesus Cristo. Então, irmãos, não se trata de uma opção e também não é uma possibilidade. Nós não temos saída, irmãos. Ou a gente cumpre o propósito de Deus, ou não. Se eu ouvi o chamado do Senhor e eu estou atendendo ao chamado, estou investindo a minha vida toda no chamado, toda a minha vida está girando em torno do chamado, então glória a Deus. Mas se Deus me chamou e eu estou na igreja e de repente não estou atendendo ao chamado, então isso é muito sério. Porque para nós, irmãos, não há opção. Olha o que Paulo escreveu, né? Em 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Irmãos, atender ao chamado do Senhor e cumprir o chamado é obrigação de servo do Senhor. Se foi para Paulo, irmãos, tem que ser para nós também. Porque só ele foi obrigado a cumprir o chamado.
todos nós somos obrigados a anunciar o Evangelho. Aí tem uma frase aqui tremenda, ó. Eu vou ler de novo. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Repita comigo essa frase. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de nós, irmãos, se não pregarmos o Evangelho. Então, irmãos, já que o chamado de Deus para nós, para todo cristão, não é uma opção nem uma possibilidade, então é óbvio que a nossa vida toda tem que girar em torno do chamado. Não pode ser diferente. É o chamado que deve girar em torno da vida, ou é a vida que deve girar em torno do chamado? É a vida, irmãos, que deve girar em torno do chamado. Porque o chamado é mais importante do que a vida. Aleluias. A vida é que deve se adequar ao chamado. A vida que deve se sujeitar ao chamado de Deus. Irmãos, não é a vida que é importante. Cumprir o chamado que é importante. Porque o chamado é mais importante do que a vida. Irmãos, que coisas têm ocupado nossas vidas? Basicamente, são 3 coisas. Bem basicamente mesmo. O que tem ocupado as nossas vidas, irmãos? O nosso chamado, as necessidades que surgem, todos nós temos necessidades, e também as oportunidades que aparecem. São essas coisas que basicamente ocupam a nossa vida. Então é importante, irmãos, que a gente tenha bem claro no nosso espírito uma prioridade em relação a essas coisas. Então, para nós que somos servos do Senhor, nós que não pertencemos a nós mesmos e pertencemos ao Senhor, a prioridade para nós tem que ser a seguinte: primeiro, o chamado. Segundo, as necessidades. Terceiro, as prioridades. Então, por que essa hierarquia é importante, irmãos? Por que o chamado tem que ser a prioridade das prioridades? Por que o chamado tem que ser o primeiro, o segundo, as necessidades, e o terceiro, as oportunidades que de repente aparecem? Porque, irmãos, nós podemos correr o risco de ficar muito envolvidos com as necessidades e as oportunidades, e a gente acaba se esquecendo e até negligenciando o chamado de Deus. É claro que com a gente isso aqui nunca vai acontecer. Pode acontecer com outros irmãos de outras igrejas, de outros ministérios, mas aqui com certeza, de repente, isso aí, esse risco a gente não corre. Então, irmãos, de repente, nós podemos sim facilmente cair nesse erro, né? Por que o chamado de Deus? Uma outra pergunta, né? Que de repente pode surgir. Por que, irmãos, o chamado de Deus é mais importante na nossa vida? Por que ele vem primeiro das necessidades? Por que ele vem primeiro que as necessidades e as oportunidades? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivos
para Deus, em Cristo Jesus. Porque o chamado é a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, irmãos, é o nosso chamado. Nossa vida com Deus, claro, em Cristo. Então, o nosso chamado, irmãos, é a nossa identidade em Cristo. Você compreende isso? O nosso chamado é a nossa identidade em Cristo. O chamado, ele é a nossa identidade em Cristo, porque é o Senhor que diz quem nós somos. De repente eu pergunto para você, quem você é? Aí você fala de repente, eu sou a Gabi, prova. Aí ela pega o RG, está aqui, ó. Então a identidade dela, o RG, né? Eu sou a Gabi. Irmãos, o chamado é a nossa identidade, como eu disse, porque é o Senhor que nos diz o que somos. É Ele. E o que nós somos em Deus, irmãos, aponta diretamente para o que temos que fazer. Você compreende isso? O que nós somos, o que Deus diz que nós somos, aponta diretamente para o que temos que fazer. Irmãos, nós sabemos o que Deus diz a nosso respeito? Você sabe o que Deus diz a teu respeito? Quem Deus diz que você é? Quem Deus diz, irmãos, que nós somos? Então, é a partir do que Ele diz que nós somos, irmãos, desta verdade, desta realidade que Ele está dizendo, que nós devemos fazer tudo na vida. É a partir daí, daquilo que Ele diz a nosso respeito, individualmente e coletivamente. Então, tudo na vida, irmãos, vai partir daquilo que Ele nos diz. O nosso pensar, que mais? O nosso sentir, o nosso falar, o nosso priorizar, as decisões que nós vamos tomar, o trabalho que nós vamos fazer, tudo vai partir daquilo que Ele falou que nós somos. Né? Por isso, irmãos, é bem possível que a gente esteja envolvidos com muitas coisas que não tem nada a ver com o nosso chamado. É bem possível que isso esteja acontecendo, irmãos, na nossa vida, com o nosso chamado e de quem somos em Deus. Por isso, irmãos, que o que somos em Deus é que define o que nós temos que fazer para Ele. Esse é o nosso chamado. Então, o que somos em Deus é mais importante, irmãos, do que aquilo que fazemos. Você compreende isso? Eu fui claro? Expliquei direitinho? Aleluias. Então, o que nós somos em Deus é mais importante do que aquilo que fazemos. Por quê? Porque de repente eu posso estar fazendo muitas coisas que não tem nada a ver com o meu chamado, com aquilo que Deus falou a meu respeito. Então, o que eu estou fazendo, irmãos, para Deus não está tendo valor nenhum. De repente, está sendo obra morta. Vamos ver, irmãos, vamos ver o que o Senhor disse. Olha, presta atenção. Vamos ver o que o Senhor disse a respeito de Jeremias. O que Jeremias disse a respeito de si mesmo e a não aceitação do Senhor para as desculpas dele. Porque vocês se lembram que Deus não aceita desculpa?
Não aceita. Então, olha, está escrito assim em Jeremias 1, do 5 ao 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, você se identifica com isso? Glória a Deus. Todos nós, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus falando com Jeremias. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Deus disse para Jeremias o que ele era. Para Deus. Olha o que Jeremias respondeu. Então Jeremias disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, Jeremias, não digas. O Senhor falou para ele: não fala isso. Fala o que eu te falei que você é. Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, irmãos, embora Jeremias fosse uma criança, porque ele disse: não passo de uma criança, depois que ele levou a dura do Senhor, ele creu, assumiu e viveu plenamente o chamado para o qual o Senhor o havia consagrado e constituído. O Senhor havia chamado ele para ser profeta. Profeta. Então o que o Senhor disse a respeito de Jeremias determinou, irmãos, o que ele tinha que fazer. Olha que tremendo. Então, quando Deus nos chama, irmãos, quando Deus fala com a gente, este chamado vai determinar o que nós temos que fazer. E, consequentemente, toda a vida de Jeremias, se você ler a vida dele, o livro dele, e as lamentações que ele escreveu, você vai ver que a partir desse momento, toda a vida dele passou a girar em torno do chamado. Então, para nós, irmãos, não pode ser diferente. E olha, o nosso ministério, o meu, o seu, o nosso ministério, ele vai fluir, irmãos, começar a fluir, quando a gente começar a ter esse entendimento, ter esse discernimento de quem somos em Deus. De quem somos em Deus. É a nossa verdadeira identidade em Deus, irmãos. É nela, na nossa verdadeira identidade em Deus, aquilo que Ele diz que nós somos, é na nossa identidade que estão a graça, poder, a provisão e a unção, irmãos, e o propósito de Deus. E tudo o que for necessário para cumprirmos o nosso chamado. Como nós cantamos aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. É verdade, irmãos, já está tudo preparado. Aleluias. E está tudo preparado no chamado. No chamado. Deus, irmãos, chamou a gente para andar junto. O seu chamado não é para se isolar. Sabe? Porque tem muitas pessoas que dizem que foram chamadas por Deus e não congregam em lugar nenhum. O nosso chamado, irmãos, é para estar junto.
Deus chamou a mim, chamou a você para a gente ficar junto. É aqui que o nosso chamado vai florescer. É aqui que nós vamos fazer tudo o que o Senhor quer que a gente faça. Não é em outro lugar não, irmãos. É aqui nesse lugar, é através desse lugar. Se um dia você foi separado por Deus para ser um missionário, por exemplo, em Liverpool, Liverpool é sossegado, né? Lá na faixa de Gaza, aí já, o presbitério vai ter que impor as mãos sobre você e te enviar. E você vai estar debaixo dessa cobertura. Mesmo lá, você faz parte daqui. Não tem jeito, irmãos. E quanto às necessidades? Porque, lembra-se, a prioridade é chamada. Já estou terminando, viu, irmãos? Falta 3 folhas só. E quanto às necessidades? É claro, né, irmãos? Nós estamos no mundo e precisamos, né? Temos muitas necessidades. Mas mesmo diante de todas as nossas necessidades, jamais podemos deixar de lado quem somos em Deus e o que devemos fazer para Ele. Jamais, irmão. Por mais atribulados que a gente esteja e necessitado. Mesmo diante de todas as nossas necessidades, Deus não nos dá o direito de deixarmos de lado a nossa prioridade. Sabe por que Ele não nos dá o direito, irmãos? Porque Ele é o nosso dono. Quem manda na gente é Ele. Nós somos dele e devemos fazer tudo para Ele. Então Ele não nos dá o direito, irmãos, de deixarmos de lado o chamado que Ele nos fez, o que devemos fazer por causa das nossas necessidades. Faça uma experiência. Quando você chegar lá na sua casa, experimenta dizer para Deus assim, né? Que você não vai poder cumprir o chamado que Ele fez para você e nem fazer as coisas, né, que esse chamado envolve, porque você precisa cuidar da sua família. Porque você precisa trabalhar, porque você precisa estudar, porque você precisa cuidar da sua carreira, cuidar dos seus bens. Experimenta dizer para Ele: olha, Senhor, o Senhor me chamou. Obrigado. Mas o Senhor sabe, né? Eu tenho uma família para cuidar. Preciso trabalhar. Preciso levar o leite para as crianças. Sabe? Irmãos, sabe por que Deus não aceita as nossas desculpas? Como essas, que geralmente a gente dá? Porque lá no fundo mesmo, irmãos, o que nós estamos querendo dizer para Ele é o seguinte: que o chamado que Ele nos fez não é mais importante do que as coisas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Irmãos, não se engane com outro discurso. Esse papinho que Deus conhece meu coração, irmão, já passou o tempo da gente dar essas desculpas para o Senhor. Sabe? Porque Ele não aceita. Vou dar um exemplo para vocês, do apóstolo Paulo. Houve momentos na vida do apóstolo Paulo que a igreja não conseguia suprir as necessidades dele. Sabe o que ele fez, irmãos? Largou o ministério. Largou o ministério. Ele foi cuidar da vida dele. Porque ele precisava trabalhar. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não.
Sabe o que ele fez? Ele começou a fabricar tendas. E ele tinha uns amigos lá que também faziam isso, Priscila e Áquila. Também fabricavam tendas. Mas em nenhum momento, irmãos, ele se esqueceu do seu chamado. Em nenhum momento, irmãos, ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer para Deus. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai encontrar, Paulo se desviando do caminho do Evangelho. Você conhece alguém que se desviou do caminho? Eu conheço algumas pessoas que pulavam, cantavam, sabe, vibravam, sabe, dava aqueles brados de glória, né, que nem... E de repente, irmãos, se desviaram. Foram cuidar dos seus interesses. Como o Espírito Santo usou Alexandre. Começaram a se encantar com as coisas do mundo. E nós sabemos, o Senhor já falou várias vezes, irmãos. No mundo não tem nada que presta. Nada. E olha o que Paulo escreveu para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então o Senhor, Ele nunca manda a gente, irmãos, parar de trabalhar, sabe, não se preocupar com a nossa família, mas a gente tem que entender que o nosso chamado é mais importante do que tudo. E claro, ele também disse em 1 Coríntios, eu já li, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então Deus, irmãos, não nos dá o direito de não atender ao chamado, negligenciar o chamado que Ele nos fez por causa das nossas necessidades. E daqui a pouco eu vou falar por quê. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre as oportunidades que aparecem. Porque tem a prioridade, as necessidades, tem o chamado, as necessidades e tem as oportunidades. O entendimento, irmãos, é o mesmo das necessidades. Então também diante de todas as oportunidades que aparecem, por que elas não aparecem, irmãos? Aparecem. Nós jamais podemos deixar de lado quem somos em Deus e o que devemos fazer em Deus. E nós temos que ter muito cuidado com as oportunidades, mesmo que elas sejam boas. Pois podem, sabe o que fazer, irmãos? Nos levar para longe de Deus, de quem somos em Deus e daquilo que precisamos fazer para Deus. Por isso, irmãos, diante de toda oportunidade que bater na tua porta, toda oportunidade que aparecer para você, você tem que fazer, para todos nós, né? Nós temos que fazer a seguinte pergunta: esta oportunidade me levará mais perto de Deus? Esta oportunidade construirá um caminho para que eu me envolva ainda mais com aquilo que eu sou em Deus e o que eu devo fazer em Deus? Esta oportunidade me afastará dele e do chamado que ele me fez e da comunhão dos santos? Se a resposta foi sim, irmãos, chuta que é laço. Por mais bonita que seja. Porque pensa bem, Deus te chama para o maior propósito do universo. Aí Ele vai te dar uma oportunidade para você se desviar disso, irmãos? Não vai. Então,
Cuidado, né? Imagine a gente chegando lá no céu, eu e você, e a primeira coisa que o Senhor pergunta para a gente é o seguinte: e aí? O que você fez com o chamado que eu te fiz, com as coisas que eu falei para você fazer? O que você fez com tudo isso? Então, Senhor, o Senhor sabe, eu tinha uma família, né? Eu tinha que trabalhar. Tinha sonhos, planos, projetos. Precisava estudar para me preparar para o futuro. Comprei 5 juntas de bois, lembra aquela? Comprei umas terras aí, preciso cuidar delas. Eu me casei, sou casadinho de novo, preciso cuidar da minha esposa, curtir, né? O senhor sabe como é que é, né? Então tudo isso é desculpas, irmãos. E é triste quando a gente lê o final da parábola. Para esse pessoal que dá essas desculpas para o Senhor. Porque lá no final, né, da parábola, ou da grande ceia, né, ou a parábola das desculpas, o Senhor diz que tais pessoas não comerão a sua ceia. Pensa, irmãos. Não comerão a minha ceia. Mas, pastor, todas essas coisas são boas. E são mesmo. Família, trabalho, sonhos, planos, projetos. Mas Deus... Mas por que Deus, né, irmãos, não nos permite... ou de repente não nos dá espaço nessas questões, né? Em relação às nossas necessidades e às nossas oportunidades. Por que nós não temos escolha, irmãos? Por que nós, né, não podemos correr atrás dessas coisas e deixar o chamado de lado? Porque é Ele mesmo, irmãos, que supre todas as nossas necessidades. É por causa disso, irmãos. Por isso que eu não abro mão do meu chamado, porque eu sei que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Todos nós, irmãos, temos que crer nisso. Colocar toda a nossa confiança nesta verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então creia nisso. Não abra mão do chamado que Ele te fez. Por causa de necessidade, por causa de oportunidades que aparecem. Confia nele, que Ele vai suprir a tua necessidade. E é Ele também, irmãos, que abre as portas de oportunidade para nós. E lembre-se, faça essas perguntas quando uma porta se abrir. Se ela for te deixar distante da comunhão dos santos, do chamado que Ele te fez, se essa porta te desviar do caminho, te levar para longe de Deus, da obra que Ele tem na sua vida, não aceite, irmãos. Porque não é de Deus, Deus não faz isso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então tem esse discernimento. Será que essa porta é de Deus mesmo? Porque ela pode parecer muito boa, né? De repente um baita emprego numa baita empresa. Salário top. Todos os benefícios. Só que eu vou ter que me afastar da igreja. Olha que benção. Irmãos, Deus não faz isso. Se Ele chamou eu e você, é que Ele tem algo para fazer através de nós. E tudo na nossa vida vai concorrer para isso. Preparado tudo por Ele. Então, irmãos, vamos crer nisso.
Temos necessidades? Temos, mas quem supre todas elas é o Senhor. As oportunidades é Ele que vai abrir para nós, sabe? Por isso, irmãos, nós confiamos plenamente no Senhor em todo o tempo, porque Ele vai fazer isso. E nós, de maneira nenhuma, custe o que custar, nós não vamos abrir mão do nosso chamado, porque é por esta causa que nós vivemos. E é por esta causa que a gente vai morrer, irmãos. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Aleluias. Vamos ficar em pé. Vou pedir para você fechar os teus olhos. É cedo ainda. Nós podemos ficar aqui até as 10, né, Alexandre? Então, irmãos, esse negócio de igreja ser, como é que fala? Serviço essencial. Irmãos, quem diz isso aí não é o Dória, Bolsonaro. É Deus. A salvação do mundo está na igreja. E a salvação tem nome, é Jesus. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho. Aleluias. Feche os teus olhos, vamos orar. Queria chamar já o pessoal do louvor para estar aqui. Recentemente, domingo passado, o Senhor falou que nós somos o quê? Pedras vivas. Nós somos, irmãos, o que Deus disse que nós somos. Então não acredite em outra coisa. O que uma pedra viva faz? Naquele contexto, encontra outras pedras que estão rolando por aí para que Deus continue construindo o edifício que é a sua igreja. Aleluias! Então nós somos pedras vivas. Aleluias! Se a tua alma falar que você é outra coisa, rejeita. Nós somos pedra viva. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido. Antes de mais nada, Senhor, nós queremos entrar na Tua presença com o nosso coração grato pelo Teu Filho Jesus. Porque por amor de nós, o Senhor o enviou a este mundo para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. E obrigado, Jesus, por ter vindo a este mundo para morrer a nossa morte, para vivermos a Tua vida. Obrigado, Senhor, por morrer ali na cruz do Calvário, por sofrer tanto por causa de nós e dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, pela nossa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por escrever o nosso nome na glória e nos enviar o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por nos guardar e nos proteger de todo o mal. E, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas e fraquezas. E obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar acerca do nosso chamado e de tudo aquilo que temos que fazer para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, nós cremos em tudo que o Senhor disse hoje. Nós cremos, Pai, que antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha escolhido a cada um de nós. Ali no ventre da nossa mãe, ali o Senhor já nos chamou
para cumprir o teu propósito, Senhor. E nós somos gratos a ti, Senhor. Aleluias, porque somos teus cooperadores, Senhor. Continua nos ensinando, continua nos exortando, nos repreendendo, Senhor, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Nós te agradecemos pelo ministério que o Senhor tem nos confiado, por este lugar maravilhoso. Te agradecemos, Pai, pela vida de todos os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam vir também. Obrigado, Senhor, por esta Assembleia dos Santos do Senhor. Pai, que o Senhor nos conceda a graça, aleluias, de em breve, Senhor, fazer com que este lugar, Senhor, se multiplique. Porque a graça do Senhor que está em nós, aleluias, há de alcançar todos os perdidos pecadores, aleluias, que ainda não foram alcançados, para a honra e a glória do Senhor. Esta graça do Senhor em nossos corações não será inútil, porque o Senhor, aleluias, vai nos capacitar, vai nos equipar, vai nos usar, aleluias, e muitas almas serão alcançadas, para a glória do Senhor. Como Alexandre orou, irmãos, aleluias, muitos vizinhos aqui se converterão, para a honra e a glória do Senhor. Por isso, desde já nós oramos, continuamos orando por eles, para que o Senhor, Espírito Santo, continue convencendo esses corações, que não há outro caminho, senão Jesus Cristo, o Rei da Glória. Senhor, que a tua bênção esteja sobre o lar dos meus irmãos, sobre suas famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo. E cumpre mesmo toda a tua palavra, Senhor, todo o teu querer, todo o teu propósito na vida dos meus irmãos e na nossa vida como ministério, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo nós somos gratos a ti, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.